Salve galera, esse é um vídeo falando como foi minha cirurgia de ombro após 1 ano de recuperação. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo, sou atleta profissional de calistenia e eu acabei tendo que fazer uma cirurgia no meu ombro porque eu tava tendo diversas distorções assim no meu ombro, tava tendo diversas luxações, tanto treinando como até fazendo movimentos simples. Vou falar pra vocês como foi essa cirurgia e como foi esse período de um ano de recuperação. Primeiro eu queria começar mostrando pra vocês como é que ficou minha cirurgia, né? Esse aqui é o resultado após 1 ano, o resultado de cicatrização. Não usei nenhum produto, não usei Cicapricure ou nenhum produto do tipo, simplesmente ficou assim. Não foi algo que eu achei tão ruim. Aqui é na parte das costas, né? Aqui no caso é onde entrou a câmera para o médico olhar e tudo mais, então é uma cirurgia bem tranquila, né? É uma cirurgia que dá uma cicatrização bem tranquila, não fica algo muito feio. E eu vou contar pra vocês primeiro o motivo de eu ter feito a cirurgia. Não tinha uma outra saída. Como eu trabalho como atleta e é um esporte, eu faço calistenia e street workout, é um esporte de muito impacto. Tipo, os ombros sofrem bastante com esse que eu pratico. E infelizmente, quase todas as vezes que eu treinava, meu ombro deslocava, meu ombro luxava. Depois dele deslocar a segunda vez, assim, depois de treinos normais pra mim, resolvi ir no médico e ele me falou que eu tinha um ligamento aqui rompido, então eu tive que fazer a cirurgia. Depois disso eu fiquei bastante triste, chorei e tudo mais, porque é algo que eu queria fugir, mas eu não tinha outra opção. Eu saí da consulta e o médico me falou que eu tinha 90% de chance do ombro voltar a deslocar para 10% de chance para ele continuar estável fazendo fisioterapia. E se eu fizesse a cirurgia, era 90% de chance dele ficar estável e 10% de chance dele voltar a luxar, voltar a deslocar. Então não tinha muito uma opção de fazer fisioterapia. Então tá aí meu primeiro conselho. Antes de fazer cirurgia, tenta consultar seu médico, porque, sinceramente, eu recomendo que você vá para fisioterapia. O processo da cirurgia não é um processo tão simples, não é algo que recupera tão fácil, tipo... Então, se você tem essa opção de não fazer cirurgia, não faça. Mas se você for um caso, assim, igual o meu, que realmente não tem outra saída, fisioterapia não vai ser algo que vai adiantar, então vou contar como é que funciona a cirurgia agora. Como é que foi esse processo de cirurgia? Depois de fazer todos os exames e tal, fiz a cirurgia. Tive que dormir 1 dia no hospital, o dia pós-cirúrgico, dormi 1 dia no hospital e no segundo dia eu já estava em casa. Então você não precisa ficar muito tempo ali no hospital, em acompanhamento. O seu acompanhamento vai depender mais de você mesmo na sua própria casa. Fechou? Aqui no caso agora eu tenho 2 âncoras, né? Uma para cada cicatriz. E essas âncoras meio que seguram o meu ombro, sabe? Para não deixar meu ombro luxar de novo, para não deixar meu ombro deslocar de novo. E como é que funcionou o processo pós-cirúrgico? São 30 dias usando tipóia, então eu não tirava a tipóia nem para dormir, eu só tirava a tipóia para tomar banho. Eu dormia em cima desse braço, tinha que dormir pro outro lado, então muitas vezes eu dormia de bruços. O que foram 30 dias até de um pouco incômodo, sabe? Porque você tá totalmente limitado, você tá em processo pós-cirúrgico. Então era algo que eu não estava acostumado e você não pode movimentar o braço. Depois de 1 mês eu pude tirar a tipóia e começou o processo de fisioterapia. O que eram movimentos bem simples, bem suaves, subir braço, descer braço, nada até o extremo, às vezes deitar na cama, jogar o braço até lá no fundo e subir de novo. Então eram 5 vezes ao dia, 5 exercícios, sabe? Então depois desse período eu comecei a realmente exercitar o corpo durante 3 meses de forma bem sucinta, de forma bem leve, super leve mesmo. Eu comecei a sentir meu ombro e tal, comecei a desenvolver isso. Depois desses 3 a 4 meses de fisioterapia, que eu comecei a fazer movimentos com um pouco de cargas, peso, fazer manguito, fazer extensões. Então daí que eu comecei a usar peso. E como é que meu ombro tá agora após 1 ano de cirurgia? Cara, meu ombro, eu ainda não sinto ele 100%, sabe? Eu não consigo confiar no meu ombro novamente. Como o esporte que eu faço é um esporte de muito impacto, os movimentos de mais impacto eu não voltei a fazer ainda, eu não me sinto confiante. Algumas vezes eu sinto alguma instabilidade no meu ombro, eu não sinto que ele tá 100%. Tem 1 ano de cirurgia, sabe? É um processo um pouco demorado esse processo pós-cirúrgico.
E pelo fato de não confiar no meu ombro, eu não me arrisco tanto. Não agora, acho que não é o momento ainda. Mas pra ser sincero, eu tô doido pra voltar, porque treinar realmente é a minha vida. E tá aí um ponto da cirurgia que pouca gente fala, que é o ponto do ego, sabe? Muitas vezes o que mais te machuca é você lembrar o jeito que seu ombro era bom, é você se ver fazendo coisas que você fazia antes e não conseguir fazer depois de um ano, sabe? Então isso é algo bem negativo pra gente, porque a gente tem que voltar ao zero, tem que trabalhar tudo de novo, sabe? Se você for fazer, ou se você já tiver feito a cirurgia e tá querendo saber como vai ser, nesse período de um ano, não pense que você vai se recuperar 100%. Pode acontecer? Pode. Comigo não aconteceu, infelizmente, porque, igual eu falei, eu não sinto meu ombro com uma boa estabilidade. Às vezes, fazendo alguns movimentos, eu sinto ele um pouco fraco. E isso é o que mais pesa, sabe? Agora, falando sobre as limitações que meu ombro teve, que é uma pergunta muito grande. O exercício do manguito, esse aqui é meu ombro sem cirurgia e esse é o com cirurgia. Os meus ombros, essa é a diferença de amplitude que eu consigo no manguito e essa é a diferença pro ombro esquerdo. Então dá pra ver que a diferença é bem grande, sabe? Olha aqui, por exemplo, na lateral. Então meu ombro ainda não conseguiu voltar ao que era antes, sabe? Então, movimentos passando desse ponto, eu sinto um pouco de desconforto no ombro ainda. Amplitude de cima, por exemplo, o meu ombro direito consegue bem mais lá no fundo, que é o ombro sem cirurgia. Agora, meu ombro esquerdo, esse aqui é o máximo que ele vai. E para alguns outros movimentos também, mas esses dois movimentos são que eu vejo diferença mais discrepante. Então é um processo bem calmo, bem devagar, sabe? É uma recuperação bem difícil de ser feita. Tanto que sempre me fazem. Eu me arrependo de fazer essa cirurgia? Você deve fazer a cirurgia? Primeiro que eu não sou médico, então não vou orientar o que é melhor pra você. Recomendo que você vá no seu médico. Mas no meu caso, eu não tinha outra opção, sabe? Então eu não posso falar que eu me arrependo de ter feito. Apesar de eu não sentir meu ombro bom como era antes, pelo menos agora eu sei que eu corro bem menos risco dele voltar a luxar, voltar a deslocar, sabe? Então, eu não posso falar que eu me arrependo, mas realmente é um processo muito chato. É um processo que realmente é de readaptação do seu corpo. Você precisa entender seu ombro de novo, então é algo bem doloroso. É um período que não é um período muito tranquilo, sabe? Mas cada evolução que você tem no seu ombro, cada novo movimento, você voltar a fazer barra, você voltar a fazer flexão, você voltar a trabalhar da mesma forma que você trabalhava antes, isso é um processo muito top. Se você não é atleta, se você não compete e pense em fazer essa cirurgia, isso vai ser um processo bem mais tranquilo para você. Porque no meu caso, como eu realmente trabalho com o meu corpo, eu participo de competições de alto impacto, de alta intensidade, eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa adrenalina que eu vivia, sabe? Então esse é o principal ponto para mim, é voltar a fazer o que eu fazia antes e muitas vezes eu não consegui ainda. Então é um trabalho bem mental, é um trabalho que você precisa estar se desenvolvendo, principalmente na cabeça, sabe? Mas eu não posso... Agora a principal pergunta, após um ano de cirurgia, qual é o meu resultado? Para mim, meu resultado é positivo, para mim é um resultado positivo. Não é tão positivo quanto eu imaginava quando eu fiz a cirurgia. Eu pensava que depois de um ano eu já estaria fazendo tudo e conseguindo fazer diversos movimentos na barra, que é o que eu mais amo fazer. Só que isso me deixou um pouquinho frustrado. Só que é uma evolução bastante que eu tive. Hoje em dia eu sinto meu ombro mais forte, não 100% estável, mas eu sinto sim uma estabilidade no meu ombro. Isso é algo que me deixa animado a continuar fazendo esse processo, sabe? Continuar aprendendo, continuar as coisas que eu gosto.